Olá, queridos, eu sou Roberto Leão e esse aqui é o seu canal Até Que Ele Venha. Desde já eu quero pedir que você se inscreva no canal e ative aí as notificações para que você seja informado todas as vezes que nós lançarmos um conteúdo novo aqui no canal. Queridos, hoje eu quero fazer uma compreensão, hoje eu quero trazer uma compreensão de um texto muito significativo para os nossos dias, que se encontra no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 7 e versículo 6. Lucas capítulo 7, versículo 6 diz assim: E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, com uma palavra, e meu criado sarará. E por isso nem ainda... versículo 8. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Queridos, é um texto conhecidíssimo, mas que traz lições atualizadas para os nossos dias. É o texto do centurião, né? O centurião que foi elogiado por Jesus. O caso do centurião foi o seguinte: vamos entender quem era o centurião. O centurião era um membro do exército romano. O exército romano era o exército que havia anexado a região da Judéia ao Império Romano. Ou seja, é o exército invasor, é o exército estrangeiro que domina o povo judeu. Centurião é oficial do exército romano. Ele tinha aproximadamente, segundo os historiadores, 100 homens ao seu comando, chamados de centúria, certo? O centurião tinha um servo que adoeceu e ele não encontrou remédio para o servo. Um dia ele ouviu falar de Jesus e que Jesus operava sinais, que Jesus operava milagres, e ele, diante da enfermidade do servo, a Bíblia diz que ele juntou alguns amigos e enviou a Jesus. Ele diz: olha, vão até Jesus e peçam que ele venha até a minha casa para curar o meu servo que está enfermo. E os amigos dele fazem isso, vão até Jesus, chegam e dizem: Jesus, olha, tem um centurião ali que ele está pedindo que o Senhor o socorra. Ele quer que o Senhor vá lá na casa dele porque ele tem um servo que está doente, precisa ser curado. Jesus ouve a história e Jesus prontamente diz: então vamos. E no caminho para a casa do centurião, a Bíblia diz que uma outra comitiva vem ao encontro de Jesus, certo? E o centurião estava lá. E o centurião chega diante de Jesus e diz assim: Jesus, não precisa ir na minha casa. Eu não sou digno de que tu entres na minha casa. Daqui do caminho, eu quero que o Senhor mande com uma palavra, uma ordem de cura. E eu tenho certeza que o meu servo será curado lá, sem precisar que o Senhor vá lá. Basta que o Senhor dê uma ordem. O centurião diz isso para Jesus. Mas o que vem agora é extremamente interessante, porque o centurião ele faz uma comparação entre a autoridade dele e a autoridade de Jesus. Ele olha para si mesmo e diz assim: Jesus, eu sou um homem de autoridade.
Eu tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se eu disser a este soldado vai, ele vai. Se eu disser a aquele outro soldado vem, ele vem. E se eu disser a aquele outro faz, ele faz. Então eu te peço, Jesus, que tu ordenes com uma palavra e a cura vai chegar lá dentro da minha casa. Meu irmão, quando ele diz isso para Jesus, Jesus olha para ele e diz assim: eu nunca encontrei uma fé como essa. Nem no meio do povo de Israel eu achei uma fé com essa ousadia. E é um texto que nós temos que pensar. Porque Jesus faz um elogio à fé do centurião. Jesus diz: olha, isso aqui é que é fé. O que esse caba está fazendo aqui é fé. E uma fé inigualável. Eu nunca vi uma dessa antes. Nunca encontrei alguém que cresce dessa maneira. Mas vamos aqui destrinchar o conjunto da fé que impressionou Jesus. A fé do centurião, ela não impressionou Jesus somente pelo fato dele crer que Jesus ordena a cura. A fé do centurião, ela começa numa frase que é importante para os nossos dias, para a nossa igreja, para a nossa geração. Qual é a frase, Roberto? A fé do centurião, ela começa com a seguinte frase: eu não sou digno. O centurião olha para Jesus e diz: eu não sou digno de que o Senhor vá até lá. E assim, é curioso porque quando você lê o texto, as pessoas que as primeiras pessoas que chegam diante de Jesus, elas dão testemunho do centurião. Elas dizem assim: Jesus, tem um homem ali que eu tenho certeza que ele é digno que tu atendas. As pessoas consideravam o centurião digno. O centurião olhava para si mesmo e não se considerava digno. O centurião olhava para si mesmo e via na sua vida indignidade para ser atendido por Jesus. Ele olha para si e diz: eu não sou digno. E é aqui que está a lição que tem faltado para a igreja da nossa geração. Esse sentimento de indignidade que tem que nos acompanhar. Ninguém é digno. Um dos objetivos que Jesus queria atingir com tudo que ele ensinou era dizer às pessoas que ninguém é digno de Deus, que ninguém é merecedor. Quando Jesus ensina a parábola do filho pródigo, o filho pródigo sai, gasta tudo, fica na fome, fica na necessidade, e quando ele volta com um discurso pronto, dizendo: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, e eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Então percebam que o Evangelho está nos apontando textos que nos dizem que ninguém deve se sentir digno diante de Deus. Nós deveríamos ser invadidos por um profundo sentimento de indignidade acerca de Deus. Porque é muito triste quando as pessoas entram dentro da igreja, elas não têm autoridade, elas não conhecem nada, elas não sabem de nada, elas vêm simplesinhas, elas vêm humildezinhas, aí passa um tempo, meu irmão, sai de perto. Depois de um tempo as pessoas começam a se julgar dignas demais. Elas começam a se julgar cheias demais. Elas começam a olhar para si como se elas fossem proprietárias de coisas espirituais. O sentimento da indignidade é algo que muitas pessoas da igreja têm só no começo da sua fé. E esse sentimento, essa convicção de indignidade, ela não deveria ser algo que está só no começo, só quando você é novo convertido. As pessoas têm que entender que elas não são dignas de Deus toda a sua vida com Deus, toda a sua trajetória, todo o seu caminhar.
As pessoas podem estar há 10, 15, 20 anos, mas depois de 20 anos elas têm que continuar olhando para si mesmas e dizendo: eu não sou digno desta presença, eu não sou digno desses dons, eu não sou digno dessa autoridade. Mas não é só dizer. O centurião, ele não tem um mero discurso de indignidade. O centurião, ele tem uma profunda consciência da sua indignidade. Ele acredita piamente, ele olha para si e não enxerga indignidade, ele não enxerga dignidade nele. Ele se vê indigno, ele se vê não merecedor. E ele diz isso para Jesus: eu não sou digno. E aí você vê um monte de gente dentro da igreja que perde essa noção, que perde essa visão da indignidade. Pessoas que acham que são dignas demais, pessoas que passam a se comportar como se fossem proprietárias de alguma coisa, como se elas tivessem privatizado Deus. Pessoas que começam a achar que elas têm autoridade para dizer quem tem Deus e quem não tem, onde Deus está e onde Deus não está. Pessoas que olham para si e se veem muito dignas de coisas espirituais, muito cheias, muito virtuosas. E a igreja tem perdido a humildade. Presta atenção aqui. A igreja tem perdido a humildade. O centurião foi muito humilde. O centurião foi muito humilde para reconhecer que ele era um homem de autoridade, mas que existiam coisas que a autoridade dele não eram capazes de resolver. Ele olha para Jesus e ele não diz assim: eu não tenho nada. Pelo contrário, ele diz assim: eu sou homem de autoridade. Eu tenho homens que me obedecem, eu tenho soldados. Se eu der uma ordem para aquele soldado dizendo vem, ele vem. Só que mesmo eu sendo uma pessoa de autoridade, eu estou diante de um problema cuja minha autoridade não é capaz de resolver. E ainda que eu não seja digno de que tu resolvas para mim, eu coloco aos teus pés para que tu resolvas. Porque a minha autoridade não pode resolver. Cara, isso é uma consciência extraordinária de indignidade. Ele não está fazendo um discurso de falsa humildade. O centurião, ele está falando com Jesus movido por uma profunda consciência de que ele não merece. Mas mesmo ele sabendo que ele não merece, ele confia que Jesus pode ajudá-lo. E nós como igreja tínhamos que ser atropelados por essa consciência. Nós como ministros, como levitas, como cantores, seja lá o título que você quer ter, como pastores, como obreiros, como líderes, como seja lá em que ponta da hierarquia dentro da igreja você esteja. Nós deveríamos ter essa consciência, não discurso. A indignidade aqui pregada pelo centurião, ela não é um mero discurso, ela é uma profunda consciência. O centurião crê de verdade que ele não é digno de ser atendido, mas mesmo assim ele confia que Jesus é bondoso o suficiente para atender um indigno como ele. Nós não deveríamos ter perdido a consciência da nossa indignidade. Nós estamos diante de uma igreja que tem se mostrado muito arrogante, muito cheia de direitos, muito cheia de prerrogativas, muito cheia de divisas, muito cheia de autoridades para fazer o que dá na telha.
E eu tenho as minhas dúvidas se Jesus elogiaria a nossa fé, como ele elogiou a do centurião. Jesus faz um elogio, ele diz: rapaz, eu nunca vi uma fé como essa, com esse grau de ousadia, primeiro com esta humildade, depois com essa confiança, porque o centurião diz assim: eu dou ordem em homens, mas o Senhor Jesus, o Senhor dá ordem em tudo. Jesus dá ordem em tudo. Jesus dá ordem para principados e potestades. Jesus dá ordem para coisas do presente e para coisas do porvir. Jesus dá ordem para coisas materiais e para coisas espirituais. Jesus é o Senhor sobre tudo. E o centurião creu nisso. O centurião olha para Jesus e diz assim: a tua autoridade é maior que a minha. E não era uma mera fala, era uma profunda consciência. Que essa palavra, irmão, ela caia sobre a tua vida e que você possa orar nesse momento, pedindo que Deus traga uma profunda consciência sobre a tua vida, de que você não é digno, mas mesmo assim você confia que Ele vai te atender. Amém, meu caro? Meus amigos, essa é a palavra que eu senti de Deus de trazer hoje aqui no canal, certo? Nós estaremos por aqui, prestando novos esclarecimentos, trazendo novas reflexões. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe seu like aí no YouTube, no Facebook, seja lá por onde você estiver tendo acesso a esse vídeo. Mas compartilhe, envia lá no grupo da família, no grupo da igreja, no grupo dos jovens, enfim. Compartilhe essa mensagem, porque nós estaremos aqui falando do Evangelho de Jesus até que Ele venha. Um forte abraço.